Aqui em cima. Ok. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Vamos começar então a nosso colóquio virtual de fevereiro de 2025. E temos hoje a apresentação do Arandi, que vai apresentar a dissertação de mestrado dele, que está na tela. Nós não estamos tirando porque temos medo de depois não conseguir voltar. Então, vamos melhor em time que está ganhando não se mexe, literalmente. Então, a apresentação será a primeira apresentação do Arandi, depois a segunda parte teremos a nossa colega Fernanda Alcântara, que vai coordenar a discussão do capítulo do livro, que é o capítulo sobre quadrinhos eróticos, Erotic Comics. Então, vamos fazer a apresentação do Arandi, que já está com a tela aberta aí, e depois, no intervalo, a gente vê, entre os dois, a gente faz a gente vê se alguma novidade, que tem alguém com algum comunicado que tenhamos para fazer. Então, Arandi, você tem palavra, agradecemos muito a sua presença e temos certeza que sua apresentação vai ser de interesse para todos. Você tem mais ou menos até às 8 horas para apresentar o seu trabalho. Até Você às tem a 9 palavra. horas. Até às 9 Às horas. 9, desculpe, 9, Ok. 9. Professor, eu estou muito grato, muito honrado, até emocionado de eu estar aqui falando com vocês, né? Que já fazia um tempo que eu gostaria de fazer parte aqui desse colóquio, né? E meu nome é Arandi, eu sou professor concursado da rede pública municipal e estadual aqui no Rio Grande do Norte. Desde criança eu faço parte do GRUPEC, que é Grupo de Pesquisas e Histórias em Quadrinhos, né? Que é um grupo pioneiro aqui de quadrinhos no Rio Grande do Norte, né? Não sou muito produtivo na área, mas sempre participei, meio que direto ou indiretamente, né? Das atividades do grupo. E em relação a esse trabalho aqui, esse trabalho ele iniciou da seguinte maneira. Eu estava procurando uma temática interessante para uma dissertação de mestrado e tinha uma coisa que vinha me intrigando, eu já vinha lendo em algumas matérias, que estava havendo uma diminuição do público A infantil. gestão da sua empresa por planilhas, isto é uma prática perigosa para o seu negócio. Hoje, qualquer um consegue pegar uma planilha, modificar. O que é isso aí? Acho que tem alguém falando aí, né, professor? Tá interferindo na. Tá dando para ouvir aqui a minha. Ah, foi um comercial pelo Isso é jeito, propaganda. alguém estava no YouTube. É isso que aconteceu. É só fechar a janela que tiver no YouTube. Tá certo. Então eu já tinha visto em algumas matérias, eu não me lembro aonde, que estava tendo uma diminuição do público infantil leitor de quadrinhos. Mas eu estava querendo o respaldo de um pesquisador, não desmerecendo quem estava falando, mas eu estava querendo o respaldo dessa opinião de alguém com maior grau de estudo, de pesquisa no assunto. E por acaso eu estava pesquisando na internet e encontrei uma matéria de Valdomiro num jornal da USP, que falava justamente na redução do público infantil do leitor de histórias em quadrinhos, né? Ele elencava lá vários pontos, né? Falta de gibiteca nas escolas, de incentivo à criação de gibiteca. Falava também que muitas vezes o quadrinho chegava nas capitais, mas não chegava às vezes no interior, nas periferias. Também tinha a questão do poder aquisitivo, né? Também a diminuição do número de revistas que eram dedicadas a esse tipo de público, né? Tava vendo uma diminuição. Ele elencava vários fatores e
isso me causou uma curiosidade como professor, como pessoa do quadrinho, né? Então eu pensei assim, eu vou ver que isso que está sendo falado, eu vou ver na sala de aula se isso se confirma. Eu vou fazer um teste pelo menos em uma sala de aula da escola que eu trabalho, porque eu não vou fazer isso em todas as turmas, eu vou usar isso em uma turma para ver se isso se confirma, né? Então eu entrei no Prof. Arts, eu passei no Prof. Arts, que é um programa nacional, né? Federal de mestrado profissional em artes. E ele exige que você trabalhe com alunos, né, em sala de aula. Então eu resolvi unir essa curiosidade dentro da minha linha de pesquisa, né? E usei o sétimo ano A da Escola Municipal Professor Amadeu Araújo, do qual eu sou professor no turno matutino. E logo no começo eu fiz uma pesquisa para saber se os alunos liam quadrinhos, né? Menino ali de em torno de 12 anos de idade, de 11, 12. E eu percebi que 90% desses meninos eles não tinham muito contato com as revistinhas de história em quadrinhos, não. Foi assim, até meio triste isso. Porque eu nasci no meio, eu não sei se é porque eu nasci, eu sou filho de quadrinista, a minha casa era rodeada de desenhistas. Eu não sei se isso impactou nessa decepção que eu tive, mas eu vi que as crianças estavam muito ligadas às redes sociais, em joguinhos, mas o quadrinho era uma coisa pouco lida. Então eu resolvi, foi isso que resolvi, foi por isso que eu resolvi fazer essa pesquisa, né? Ver se realmente estava. Tá sem som. Tá sem som, voltou? Voltou agora. Voltou. Então aqui são os capítulos do livro, né? No primeiro capítulo do livro, primeiro capítulo do livro tá ligado à aplicação do projeto em si. O segundo capítulo fala da oficina de quadrinhos digitais. A terceira do caráter transdisciplinar dos quadrinhos que eu usei. E depois o quarto é a análise de dados que eu fiz por meio de entrevistas, né? E depois as considerações finais. Logicamente que aqui eu não vou apresentar o trabalho por completo, porque senão vai ficar extenso demais e vai acabar não dando tempo. Eu vou fazer um resumo aqui. Eu tô aqui, ó, com 3x4. Tá Tá, pequenininho. tá dando para ver direitinho aí? Tá dando sim. Pronto. Pronto. Então, o primeiro capítulo do projeto. O primeiro capítulo do projeto, ele está dedicado ao quadrinho tradicional. Eu trabalhei tanto o quadrinho digital como o quadrinho tradicional. Aqui é a apresentação do projeto. Foi o dia que eu comecei a apresentar o projeto para os meninos. Aí do lado vocês podem ver que tem vários slides que eu apresentei nesse dia, falando sobre o que é histórias em quadrinhos. Eu falei de Will Eisner, eu falei sobre o modo de leitura, né? O modo de leitura sequencial, tanto o oriental como o ocidental. Falei um pouco sobre as peculiaridades dos quadrinhos, a origem, Hello Kitty. Falei sobre o quadrinho de heróis, sobre a origem da palavra gibi, sobre os principais elementos do quadrinho, que é o balão, a sarjeta, a figura, né? E etc, né? Tudo isso que as onomatopeias, tudo que a gente que trabalha com quadrinho conhece. Aí eu continuei falando assim, mostrando no slide os vários gêneros do quadrinho, né? Que existe, apresentando isso para eles. É, houve um momento que eu usei um quadrinho não verbal, dois quadrinhos não verbais de Will Eisner, né? Um que era a Oportunidade e o outro que era o Último Homem. E eu passei no quadro para eles interpretarem essas duas histórias não verbais, né? Ver o que que eles entendiam. Todos entenderam assim de primeira, foi bem interessante. Talvez É porque. trovão? Oi? Falou, professor? Tem alguma pergunta? Então eles. Roberto esqueceu de desligar o microfone por isso só. É, eu perguntei para minha mulher se está trovejando. Então, duas histórias bem urbanas, assim. O Will Eisner foi um dos
vamos dizer, pesquisadores que eu usei como base, né? Assim, eu usei, assim, os pesquisadores que eu usei bastante aqui, assim, foi Valdomiro, Ana May Barbosa, né? Bem, e o Eisner, assim, esses foram três pesquisadores que eu usei bastante. Muito Ana May Barbosa, né? Assim, quem deu o norte a esse trabalho aqui foi a abordagem triangular de Ana May Barbosa. Então, aqui é uma interpretação de duas obras, eles de pronto interpretaram, meu, achei muito bom, porque eu acho que o Will Eisner tem muito a ver com essa coisa cotidiana, né? E os meninos são da periferia, e isso aí tem um pouco a ver com a rotina ali da vida deles, né? Então, após eu apresentar o quadrinho, né? Assim, a teoria dos quadrinhos, eu levei eles para a sala de aula, para a biblioteca da escola, que é uma biblioteca bem organizada. Então, nesse quadro azul, a gente vê eles no momento de leitura. Eu pedi para que eles prestassem atenção nos leitores, ou nos autores, em tudo que eles viram lá, né? Os elementos dos quadrinhos, os desenhistas, os gêneros, né? Eles leram os quadrinhos e fizeram assim a prática, né? Vamos dizer, houve um momento de leitura, houve um momento de exposição e aí um momento de leitura. No quadro amarelo, a gente vê um momento já de debate, uma aula que houve depois para discutir sobre essa visita que houve na biblioteca, né? O projeto lá tem a ver com leitura, consumo e produção, a gente aí está no momento de leitura, né? Então aí eles debateram tudo que viram lá na sala de aula, as relações que eles estavam fazendo com a apresentação. Aqui tem uns gráficos, não sei se é muito interessante, mas assim, eu achei interessante mostrar aqui que eles, na hora de escolher quadrinhos, eles escolheram quadrinhos, pra você ver, né? Tem uma diminuição, como o Valdomiro fala aí, né, do número de edições é dedicado ao público infantil, mas eles procuram, né? Quando na hora lá de na hora na biblioteca, eles correram para a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica jovem e a Turma da Mônica lá tradicional é o mais é o mais assim procurado, né? Também tem uma parte aqui que eu pergunto qual era o elemento mais que eles mais prestaram atenção lá, é o balão. Também o que mais atraía, né, na leitura do quadrinho, o que mais atraía eram os personagens, entre outras coisas, os personagens era o que mais atraía. Aqui é a bibliotecária da escola, eu fiz uma entrevista com ela, e isso aí depois vocês puderem ler a minha dissertação, mas, é, a gente deixa isso para depois. Essa é a bibliotecária da escola. Aqui a gente vê uma aula prática sobre os gêneros. No A, eu desenhei os gêneros no quadro. No B, a gente vê eles reproduzindo. E no C, eu pedi para eles criarem uma capa do gênero que eles mais gostavam de ler, né? Aí tem um aqui de aventura, um de terror, um de amor. Aqui é uma parte que eu falei sobre a nomenclatura dos quadrinhos pelo mundo. Aqui são exemplos aí dos elementos fundamentais do quadrinho, o modo de leitura, a sageta, a figura, os balões, as onomatopeias. Eu vou correr um pouco aqui para não ficar muito, né? Aqui é a aula de expressão. Anatomia expressiva, que tem muito a ver com o Will Eisner, né? Então, ali, eu dando aula de expressões faciais no modo cômico. Nesse outro quadro aqui, em modo clássico, o rosto. Aqui, o desenho do aluno, no feito em modo cômico. E aqui, o aluno feito em modo clássico, a estrutura facial. Eu dei aula de desenho, né? Até ele chegar a fazer o quadrinho, eu fui fazendo uma oficina de quadrinhos com ele, né? Aqui, proporção que eles fizeram do corpo humano, a menina fez. Aqui, o cabelo feminino, tipos de cabelo masculino e feminino, tipos de barba e bigode. Aí, anatomia expressiva, né? Aí, eu tirei do livro de todo, acho que todo mundo aqui já leu a arte sequencial de Will Eisner. Eu copiei no quadro, né? Eu fiz uma cópia. E aqui embaixo, um desenho de cada aluno
eu pedi para eles fazerem 4 expressões, mas aí eu fiz uma seleção aqui de cada expressão feita por 4 alunos diferentes. Um que fez aqui com raiva, outro com medo, um de alegria e um de surpresa, né? Aí também aqui uma parte para criação de personagens. Eu criei esse personagem e eles foram dizendo como era esse personagem, qual era o nome, a idade, o peso. Não tira nada. Alguém tem Não tira alguma, nada. alguém tem alguma Beleza. dúvida? Vai me perguntar? Pode perguntar, viu? Aqui são um desenho dos alunos, né? Eles criaram os próprios personagens. Ao lado vocês podem ver que tem a transcrição, o nome, a altura, o peso, personalidade. Essa aula é sobre como encaixar o personagem no cenário, né? Então, eu dei uma aula aí de gêneros, né? Que entra na parte artística. Então, o gênero paisagem campestre, o gênero paisagem marinha e o gênero paisagem urbana, para enquadrar o personagem dentro do quadrinho. Aqui, uma aula de perspectiva, eu ensinando perspectiva para os alunos e o aluno reproduzindo a perspectiva ali ao lado, que é justamente a aula de cenário, né? Para dar profundidade ao cenário. Aqui, uma aula sobre planos de cena, que eu acho muito importante, tanto para o quadrinho como para o cinema, para o comercial, né? Ali é um irmão ali do quadrinho, né? Um primo, parente próximo. E ali ao lado o storyboard, né? Ali o aluno fez um storyboard ali de uma historinha, certo, pessoal? Aqui é o estudo de cores. Comecei por cores preto e branco, né? Luz e sombra. Aí passei por cores primárias e secundárias. Fui para cores quentes e frias. Aí o desenho dos alunos, né? Treinando ao lado ali, eu dando aula. E a maioria do desenho aí é a reprodução dos alunos em sala de aula. Eu sempre fazia a atividade, eu passava assim uma. Eu dizia como é que era, tinha que fazer, e aí eles faziam as atividades em cima de alguma coisa. Aqui é uma aula de psicologia das cores. Aí eles criaram, pedi para eles criarem os desenhos usando as psicologias das cores. Disse o que é que significava, poderia significar cada cor, né? Aqui é uma aula de figura fundo, né? Para ajudar na composição aí dos quadrinhos. Aí uma aula de letreiramento. Muito disso daí também, viu? Eu devo muito ao professor Alberto. Alberto Pessoa, lá da Paraíba, ele me ajudou bastante. E ao professor Rodrigo Borne, meu orientador também, que é quadrinista. Então tive muita sorte de ter orientadores que eram da área, né? Isso facilitou bastante o meu trabalho. Então aqui tem nos tipos fantasia. Aqui eu faz um trabalho, esse trabalho foi transdisciplinar e eu tô com a professora aí, Maria da Conceição, né? Que ela me ajudou a fazer o roteiro, ensinou os meninos a fazer roteiro de quadrinhos, aí eu e ela, o menino fazendo o roteiro, e aqui o roteiro feito por uma criança lá do 7º ano. Aqui é a parte que eu ensinando eles a fazer o esboço gráfico para fazer suas histórias, o RAF, né? Eu conheço muito isso aí como RAF, meu pai sempre chamava de RAF, mas isso aí é o esboço gráfico, croquis, né? Tem tanto nome. Eu particularmente chamo de RAF. Aqui já o final desse primeiro capítulo, que é o que aprenderam a usar todos os elementos e foram criar suas próprias histórias em quadrinhos, né? A primeira história em quadrinho aqui é uma história de uma menina que fez uma, uma história de terror. Esse segundo aqui fez uma história. Esse menino, ele é não letrado, mas ele conseguiu fazer aí, vocês veem, uma história não verbal. Engraçado, né? O camarada tem uma dificuldade incrível para ler, mas é um desenhista tremendo assim para a idade dele, né? Consegue expressar tudo aí no desenho. E a outra fez uma lenda aí da história do Sol e a Lua, né? Que nunca se encontravam. Então aí ao final teve muitos outros desenhos. Eu trouxe isso aí para ilustrar aqui, né? Aí o segundo capítulo foi o capítulo de quadrinhos digitais. Eu fiz uma pesquisa para saber se os alunos conheciam quadrinhos digitais, né? Eram 31 alunos, mas só 30 participaram aí, vamos dizer, da pesquisa. E a maioria dos alunos não sabia o que era quadrinho digital. Só 10 alunos sabiam o que era quadrinho digital. E eu perguntei qual era o suporte que mais agradava os alunos na hora de ler quadrinhos, né? Então,
houve uma leve, vamos dizer assim, vitória do quadrinho do papel, né? A maioria prefere manusear o quadrinho no papel, enquanto que 15 ali no computador. Mas é uma diferença ali mínima, ficou quase que empate, né? A gente percebe. Aí é a sala de informática da escola, onde eles usaram para fazer esses quadrinhos digitais, certo? Os quadrinhos digitais que eu usei, o programa, eu usei um programa chamado Pixton. Eu paguei US$ 140. E eu paguei em torno de R$ 1.000 para ter direito a usar esse programa aí. É um programa canadense. Ele tem para mim vantagens e desvantagens. Os alunos, pelo menos, eles adoraram. Inclusive, eles me surpreenderam que eles gostaram mais do danado desse programa digital do que fazer o desenho manual, apesar de ter feito um trabalho aí fantástico. Que esse programa, aí eu levei aí eles na biblioteca para na primeira fase eu usei eles lá para usar o quadrinho tradicional, né? No, na biblioteca. E aqui eu levei na sala de informática para ler o quadrinho digital, né? O cabo tá ali aqui na lousa digital e o outro lendo no computador. Eu usei esse programa aí, o Pixton. Esse Pixton é um programa canadense que para mim a vantagem que ele tem é que o camarada que não tem a mínima contato com o quadrinho, ele consegue fazer o quadrinho porque ele permite que o personagem tenha diversas posições, ele permite que você coloque já cenários que ele disponibiliza. Se você quiser colocar foto da internet, você coloca. Aí o personagem corre, solta raio, pula, faz tudo. O ruim desse programa é que ele só tem um traço. Quer dizer, você não, você fica meio que bitolado a ter um único traço, né? Você pode criar uma sala de aula, como eu criei para eles lá do sétimo ano. Então, todos participavam dessa sala virtual lá. Esse aqui são os desenhos deles, né? Todos eles, os avatares deles. Cada um desses aqui é um dos alunos que participou do projeto. Eles criaram seu próprio avatar. Agora o desenho fica assim, né? Todo mundo meio que igual. Mas vocês veem aqui, ó. Pode ser masculino, feminino, não binário, a cor da pele, as expressões faciais, tudo que eu ensinei lá no manual, ele tem aqui, ó. Os tipos de cabelo, as posições, tipos de roupa, o personagem que pode ser criado. Eles adoraram esse programa, sabe? Eles ficaram viciados nesse programa. Até quando acabou o projeto, eles não pararam de dizer, professor, quando é que vai voltar esse programa? Só, meu rapaz, não tenho mais condições de estar usando ele, não. Aqui é o cenário que já vem meio que pré-pronto, né? Vários cenários. Isso aqui é só um modelo, né? Ele dá o clima, ele dá o personagem, o objeto. Pessoal, se quiser perguntar, viu? Fique à vontade. Aqui foi para é uma coisa, para usar esse programa, você tem que criar um personagem seu, você tem que criar um avatar, né? Então eles criaram um avatar, e eu teve um dia disse, rapaz, vocês estão criando esse avatar aí, esse avatar digital, eu vou pedir para eles criar também o avatar manual. Aí eles criaram o avatar digital e fizeram o avatar, pedir para eles criarem o avatar manual também, para não ficar bitolado somente nesse negócio do digital. Aí é o mesmo aluno, né? O aluno aqui criou a versão dele digital e também fez a versão manual do desenho. Aí é uma aluna que é autista, né? É uma aluna muito inteligente, essa aluna aí. E ela tá com o processo aqui, ó, que foi feito durante o trabalho. Quer dizer, ela tá com roteiro escrito à mão, tá com RAF e tá com desenho feito no Pixton, né? Tá aí o processo. Roteiro, croquis e arte final. E aqui do lado é a arte final que ela criou no Pixton. E aqui uma pesquisa, né? Eu fiz uma questionário sobre sobre a participação deles na oficina de quadrinhos digitais, né? Aí se eu perguntei se teve alguma dificuldade de usar o Pixton, 20, a maioria disse que não. Inclusive eles até, quem não sabia, aí o outro ensinava, eles se empolgaram. Essa coisa da tecnologia empolga um pouco eles, né? Então, empolga muito. Então, 23 aí não tiveram dificuldade, só 7 tiveram. É, se eles gostaram de usar a tecnologia para fazer quadrinho, todos gostaram, nenhum disse que não gostou. Sobre o desempenho deles na oficina de quadrinhos digital e a contribuição dos elementos estruturados do quadrinho, né? Todos disseram que ajudou, né? Eles acharam que tiveram um bom desempenho.
E sobre aquelas aulas lá que teve lá do tradicional, se ter aprendido sobre balão, sobre perspectiva, sobre letreiramento, figura, fundo, se aquilo foi importante, eles disseram que foi. E, e se eles tinham conhecimento, né? Se eles já tinham produzido quadrinhos digitais antes. Só um aluno tinha produzido quadrinho digital. Os outros 29 nunca tinham produzido quadrinho digital de nenhuma forma. Aqui, como lá no outro capítulo, né? Eu trago três histórias agora feitas de modo digital, uma de terror, uma da menina lá, do gatinho, e uma história de violência urbana, né? O que me interessa, essa da violência urbana, é uma história que sempre se repete lá, porque são alunos de periferia, né? E essa coisa da violência é muito comum. Então tinha muita história de violência urbana, né? Eu fiz um blog para compartilhar, mas eu confesso que foi a única parte do projeto que não deu certo. Eles não, eles não usavam o blog de forma nenhuma para compartilhar esse projeto. Eles preferiam ter uma dinâmica em sala de aula, mas fora da sala de aula eles não faziam de compartilhamento. Então foi algo que não rendeu muito, né? Essa coisa de compartilhar o quadrinho entre eles, assim, fora do espaço escolar. Aí o terceiro capítulo. Nesse capítulo eu já faço o quê? Eu faço um projeto de. Eu já entro na parte de transdisciplinaridade. Eu envolvo outros professores para se envolver com os quadrinhos, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o assunto que cada professor, de cinco professores, eu peguei o assunto que eles estavam dando do bimestre e usei para fazer a história em quadrinho que ele estava trabalhando, usar aquele tema em forma de história em quadrinho. O professor de história, por exemplo, sou Ângelo, ele estava usando o absolutismo. Então os meninos trabalharam algo relacionado ao rei, à rainha, ao absolutismo ali, né? Geografia trabalhou o regionalismo brasileiro, estava muito ligado ao boi de Parintins ali, e as comidas, o regional. Então eles fizeram quadrinho relacionado a isso. Já no ensino religioso, estava falando sobre lideranças religiosas, o pai de santo, o padre, o pastor, o budista, né? Então fizeram um quadrinho relacionado a isso, sempre em grupo, né? Nos outros quadrinhos eles trabalhavam assim meio que em grupo, mas não era obrigação. Mas dessa parte aí da transdisciplinaridade, eu juntei eles em grupo de seis e cada um meio que tinha uma função, né? Um fazia a arte final, o outro fazia o esboço, mas não tinha nada determinado, não. Cada um podia fazer o que quisesse, mas eles eram organizados em grupo, né? Foi feito em grupo e os professores ajudaram eles a pesquisar em computador, em livros, reuniu eles para poder ajudar eles a fazer essas histórias. Então foi muito interessante essa parte da transdisciplinaridade, né? Educação física trabalhou, o professor Neto trabalhou as modalidades esportivas e a professora Maria Conceição, que já vinha lá atrás trabalhando essa parte de roteiro, né? E aí trabalhou também a parte de revisão ortográfica aqui, que também ajudou mais ainda a produção de roteiros, não é isso? Aqui eu trago a educadora Ana B. Barbosa, que é, assim, vamos dizer, a base fundamental desse meu trabalho, né? Que é vamos dizer, ela não gosta nem de que chame de proposta, é a abordagem triangular de, da arte, né? A contextualização, fazer artística e a apreciação, né? Então, o trabalho, a gente vê que nesse trabalho transdisciplinar tem a contextualização, porque os meninos vão fazer o quê? Tem a contextualização ali, história, tem a contextualização social, cultural, simbólica né? E tem o fazer artístico, que é a produção dos quadrinhos, né? Junto com a contextualização, é uma produção contextualizada, né? E depois a apreciação, né? O aluno já fez o trabalho, contextualizou, vai apreciar o que fez e ele, além de apreciar o trabalho dele, ele aprecia o do colega, o colega aprecia o trabalho dele e tem aquele diálogo entre obra, né? E aluno, né? Espectador e obra. Então ela foi muito importante, assim como o Valdomiro, e para esse trabalho.
Eu julgo que a Ana B. Barbosa foi fundamental para mim poder fazer esse trabalho. Além do meu professor Rodrigo, né? Borges, lá da faculdade, e Alberto Pessoa. São pessoas que eu não posso esquecer de citar aqui de forma nenhuma. Nem o meu padrinho Luiz Elcio, que é do Grupec, que foi o cara que me orientou bastante, me guiou assim e me emprestou muito livro também, interessante para mim poder fazer essa tese. Isso aqui são os professores lá, né, dando aula, ajudando os alunos, né, a fazer esse projeto transdisciplinar, uns desenhos meus ali no quadro. Aqui também eu com professor de história, eu com professor de religião, professor de geografia, ela contando a história do boi de Parintins e eu fazendo o desenho no quadro, assim como o professor também falando de esporte ali e eu desenhando no quadro para os alunos, né? Aí são os alunos trabalhando, como eu falei, em grupo, né? Para produzir os quadrinhos transdisciplinares, cada um fazendo sua parte aí, né? Às vezes um fazia o roteiro, outro esboço, o ato final. E aí os meninos também fazendo os quadrinhos digitais, né? Porque nessa parte é interessante falar que eles fizeram o quadrinho, houve uma junção do quadrinho digital com o manual. Eles fizeram o quadrinho digital e depois fizeram uma releitura do quadrinho digital que fizeram de forma manual, né? Aí estão fazendo. Aqui a gente pode ver justamente isso, ó. Nessa parte aqui a gente tá vendo ali o cara falando sobre o rei, né? Não sei se é o rei Luís XIV, e embaixo tem a releitura do grupo que o grupo fez de forma manual. Em cima tem o quadrinho feito de forma digital, mas eu pedi que eles fizessem a releitura de forma manual. Você vê aí, o aluno fazendo o quadrinho preto e branco, né? E optou por fazer lá colorido, mas na hora de reproduzir eles optaram pelo preto e branco. Ali o menino fez a história do boi de Parintins. E aqui é a professora de geografia que eles retrataram a professora dando aula sobre o boi de Parintins. Aqui é a mesma coisa, o quadrinho de comidas regionais da professora de geografia e a releitura embaixo, né? Assim como um desenho sobre basquete e embaixo também a releitura feita manual. Aqui vemos a professora Maria Aparecida, eu chamo ela de Cecília, mas Maria da Conceição, fazendo a revisão ortográfica, né? E aqui a gente vê dois quadros feitos no Picton. A revisão foi feita no Picton, que era mais fácil de fazer a revisão. Então, os alunos aí, o aluno escreveu errado e aí embaixo tem a parte da revisão ortográfica. Aí foi a revistinha que eles produziram, né? Eles foi o produto final do projeto. Eles fizeram uma historinha, uma revista para ser exposta na Feira da Ciência. Essa é a capinha da revista. Aqui é eles apresentando lá a revista, o aluno lendo lá a revistinha que ele produziu. E ali atrás, ali em fundo, as historinhas coladas na parede para eles apresentarem. Tinha uns computadores lá para ele ensinar o pessoal a usar o Pixel, né? E aí eles apresentando. O aluno mais novo apresentando para o aluno mais velho ali do nono ano como é que se faz, fazendo um avatarzinho dele ali. E aí no final, né, do projeto eu fiz um questionário para saber sobre um questionário após a participação na oficina de quadrinho, né? Então, qual era o tipo de quadrinho que o aluno preferia produzir, né? Teve um aluno aí que disse que não preferia nenhum. Aí 43,3 disseram que os dois tipos. O quadrinho digital com 36,7 e o quadrinho tradicional 16. Então, pelo que se percebe aí, eles preferiam, né, produzir o quadrinho digital. Então, aqui é a análise de dados obtidos por meio das entrevistas. Eu fiz um resumo, né? Então, qual foi o resumo aqui? É o seguinte, na entrevista com os alunos, eu perguntei, já que o projeto era leitura, consumo e produção em sala de aula, né, em ambiente escolar, aí eu fiz uma pergunta essas perguntas foram após a participação, né? Então é o seguinte, na leitura, os alunos foram questionados se houve a percepção de melhoria no hábito de leitura de quadrinhos após a participação no projeto. A maioria percebeu que houve uma melhoria no hábito de leitura, né? 15%, enquanto que 8% não. O consumo.
Foi perguntado aos alunos se a participação no projeto contribuiu para o aumento do consumo de quadrinhos. E houve um equilíbrio nessas perguntas, né? É, para o aumento do consumo. Então, vamos dizer que o consumo aumentou 10%, enquanto que depois do projeto 13% não. A produção de quadrinhos tem assim: os alunos foram indagados se após a participação na oficina houve contribuição para criar o hábito de produzir quadrinhos. A maioria expressiva respondeu negativamente. Olha, esse detalhe é importante a gente salientar o seguinte: essa coisa de produzir o quadrinho é depois do projeto. Depois que houve o projeto, só 5% dos alunos aí passaram a produzir. Mas durante o projeto, todos produziram. Isso para mim foi uma coisa importante. Durante ali a produção, eles produziram. Porque depois ninguém é obrigado também, nem todo mundo a ser desenhista, né? Mas convenhamos que todos, na hora lá de fazer, eles fizeram e fizeram com um certo prazer. Mas depois não. E esses números ele tem um pouco de defasagem porque esse projeto ele foi feito em 2 anos e quando foi para terminar, alguns alunos já tinham saído da escola. Então, acabou que não esses números finais não correspondem ao total dos alunos que iniciaram, né? Mas é isso. Corresponde à grande maioria. Era 30 alunos, ficou em torno de 25, 5 quase tinham saído. Então, o número acabou diminuindo aí. Então, nas considerações finais, né? Eu acho que o incentivo à leitura, o consumo e a produção na escola se tornou uma realidade, dentro do que eu pude perceber. Eles acabaram tendo, eu doei 100 revistas e ajudei a fundar uma gibiteca que não praticamente não existia na escola. Após essa doação, eu percebi que os alunos passaram né? É, houve esse na produção de quadrinhos, eles produziram em sala de aula, né? Também no laboratório de informática, isso aí é fato. É, eles participaram de todas as etapas, leitura, consumo e produção. Apesar de, mas como eu falei, né? Após a execução do projeto, houve um distanciamento dos alunos e do hábito de produzir, mas eu acho que isso é perfeitamente compreensível. Eu acho que a proposta do trabalho ela foi cumprida, né? Também a pesquisa ela não se limita somente aos dados levantados aqui, né? Que é uma coisa um pouco artificial, mas também há todo, eu acho que o processo trabalhado é às vezes assim mais importante do que essa ruma de número que a gente acaba colocando num trabalho. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Então eu acho que foi uma experiência significativa. E eu agradeço a todos que tiveram paciência de me ouvir até agora. Agradeço e estou aberto a perguntas de vocês para mim. Muito obrigado a todos. Bem, muito bom, Arandi, parabéns pelo trabalho. Eu acho que Obrigado, pessoal. já tem algumas perguntas aí no Tô no chat, se você chat. olhar. É porque, como eu sou meio analfabeto, eu não Então, tá. consigo. É Aí, que quando você está com a tela, você não consegue enxergar. Então tem que minimizar, tirar da apresentação, né? Aí abrir encerrar. aqui, encerrar a apresentação. E aí na lateral você tem o chat, tem umas perguntas Então para eu vou você. fechar, então eu vou fechar aqui o PowerPoint, né? É, Certo. Uhum. É o jeito. Pronto. isso. Você me desculpa a ignorância, pessoal, viu? Tá, não. Somos todos ignorantes aqui. Menos o Selby, que sabe de tudo sobre essas coisas aí. Selby, talvez você possa informar pro Arandi as perguntas que estão no chat, que eu também não sei abrir esse troço aqui. O mito Então, eu já aqui embaixo nessa apanho barra também. tem um chat que estão os balãozinhos de cima, é só clicar que abre a janela lateral com os textos, Ah, com as aqui. mensagens. Conseguiu, Arandi? É, eu tô vendo aqui, Ah, tá. tô vendo aqui.
E o pessoal fala que tava preso como todo mundo. É melhor não mexer, eu não entendi muito isso. Não, isso eu acho que não é pergunta, não. Não, acho Eu que acho que é é a partir não. das 8h28 que começam as Ah, Sim. tem perguntas. uma pergunta do Ricardo Ono lá embaixo. A diferença de leitura entre leitura e consumo deve ser reflexo do contexto financeiro. O que que você acha disso, Arandi? Eu acho que isso é plenamente verdade, porque o, o aluno periférico, ele tem diversas dificuldades. Primeiramente, eu acho que uma delas é a financeira, com certeza, e outra de logística. Por quê? Porque lá na Zona Norte, onde eu trabalho, que é um bairro periférico, eu não vejo uma cigarreira. O professor Alberto Pessoa, ele comentou comigo que, e é verdade, que migrou muito para o shopping, né? Antigamente a gente ia para, a gente passava no canto, como é que chama, mano? Uma cigarreira, né? Que aqui chama cigarreira, que na Nordeste Eu chama estava tentando, cigarreira. tentar descobrir o que que era isso. Acho que é Ci- banca de jornal que você quer É, dizer. a gente aqui no Nordeste a gente chama cigarreira. Ah, é? Não sabia dessa. Aprendi É mais um. cigarreira, sabe? Porque aí a cigarreira, tinha muita cigarreira, aí o cara ia lá e folheava, hoje está tudo no shopping. Mas na periferia, se tiver uma cigarreira, tem um camarada lá consertando um celular, vendendo bugiganga, mas revista mesmo que é bom não tem não. Você tá entendendo? Então o menino ele não tem contato com história de quadrinho de jeito nenhum. Foi fantástico quando eu doei essas 100 revistas, foi um sucesso lá. Não para, ia direto, e quando é que o senhor vai comprar mais? E não sei o que, eu quero a da Mônica e não sei o que, e aí virou um qualquer luxo lá. Mas os pais aí, como tem uma pergunta aí, se os pais, em relação ao consumo, os pais, infelizmente, também não lê, né? São muito pouco. Às vezes o pai não sabe nem ler, rapaz, desses meninos. Às vezes o pai é uma triste realidade, mas muitos pais desses meninos são semi-analfabetos, às vezes é criado com nada contra, mas às vezes não conhece nem o pai, tá entendendo? É uma realidade difícil, menino periférico é complicado. O, o Lucas perguntou quanto tempo durou todas essas etapas aí. Quantas aulas você precisou, Arandi? Professor, eu precisei em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Se for, eu não consigo ter uma precisão, mas eu juro a você que mais de 1 ano foi. 1 ano e meio. Passou de um ano para o outro. Mas quantas aulas você teve? Você deu, que você ministrou? Nesse? Professor, agora o seu número de aulas exato eu posso contar por semestre, sabe? Ah, tá. Mas, tipo assim, quantas aulas foram, eu sinceramente não me lembro. Eu me lembro que foram 1 ano e meio. E foi fácil de você introduzir isso no programa, no seu programa de aula? Você, Foi que fácil. adaptação que você teve que fazer no seu, não sei nem que nome eu dou para isso, no seus planejamento escolar para abranger toda essa preocupação com as histórias em quadrinhos? A facilidade é o seguinte, eu vou, modéstia à parte. Eu sou desenhista e eu acho que quando você desenha, você consegue passar uma verdade para o aluno. O aluno gosta de desenho. O aluno assiste desenho animado. O aluno joga videogame. O aluno tem todo um contexto de desenho. E quando ele vê um camarada que realmente sabe o que está fazendo, não que eu seja o ótimo desenhista, você está entendendo? Mas sou filho de um desenhista profissional, Alcides Salles, que é meu pai, me educou no desenho clássico. Eu não sou eu não sou nem o Leonardo da Vinci, mas eu tenho uma boa base do desenho, entendeu? Então ele se encanta quando ele me vê desenhando. Então essa facilidade que eu tenho em transmitir o desenho faz com que eles vá junto comigo. Eu acho que existem vários outros fatores, mas o fato de eu ser um professor artista é determinante. Se é isso que o senhor, se, Temos se é aqui que o senhor me entende.
observação do Ricardo Ono sobre a sua resposta na questão das bancas. Ele está dizendo aqui, isso gera uma pergunta mais geral. Seria a redução da leitura pelas crianças reflexo direto da extinção da banca tradicional? Afinal, nas livrarias, assinatura e online, ao contrário da banca de rua, o acesso é determinante de compra, e determinante de compra é exclusivo do adulto. Eu acho que é um dos fatores, eu diria que é um dos fatores de diminuição da leitura. Né? Quando a gente que cresceu com banca de jornal, a gente encontrava banca em toda esquina. Toda Então era, esquina. era muita. Quando eu lembro quando eu ia comprar pão na padaria, eu passava em duas, né? Então, Sim, normalmente eu ficava mais tempo na banca do que na padaria. Mas agora você tem muito menos banca, então você perdeu muito daquela compra espontânea. A sim, compra você tem que, para ir no shopping, a criança precisa que alguém leve, sim, né? Então já é tudo mais. Então foram colocando, digamos, barreiras de sim. aproximação da criança com os quadrinhos. E em determinado momento a gente tem também a reconhecer que houve uma mudança de público, né? A própria, vamos dizer, indústria deixou de focar a criança prioritariamente e passou a focar vamos dizer, o adolescente um pouco mais velho. Então, além do mais, você tem o aumento do custo, preço das revistas, Sim, vários fatores que foram afastando a criança. Então, é difícil você ter a criança hoje chegar e já nos primeiros anos de alfabetização ter o acesso direto aos quadrinhos. Para isso, a gente precisa de gibitecas. Eu acho que eu volto naquele ponto que você comentou. Para isso, a gente precisa ter as bibliotecas da escola com quadrinhos. Todas elas exato. têm quadrinhos para que as crianças encontrem os quadrinhos lá. E faz Então, sucesso, hein? Faz quanto mais a sucesso. gente tiver, maior a possibilidade das crianças encontrarem os quadrinhos. E Esse, ampliar o público leitor, porque o público vai caindo. Se você não tiver a possibilidade do leitor ocasional se transformar num leitor assíduo, você não vai reproduzir público. O público não vai crescer, vai estacionar e minguar cada vez mais. isso foi uma coisa que você falou, que o senhor falou, que eu vi 100% de verdade. É a história da Gibiteca na escola. Você tá entendendo? Isso foi uma coisa que eu comprovei. Tendo a Gibiteca, os meninos ficam loucos. Eles vão atrás e faz fila e anota e briga. Assim, você não briga que eu falo assim, né? De uma forma saudável, né? Que aí quer, e quando é que vai voltar? E quando é que o senhor vai comprar mais? Não sei o quê. Uma coisa que o professor Alberto falou, que é interessante também, é que hoje as histórias em quadrinhos elas vêm embaladas, né? Antigamente tu ia ali na biblioteca, aí tu meio malandramente pegava ali na revista, dava aquela sacadinha ali, dava aquela, dava aquela lidinha marota. Hoje a bicha vem toda embalada, né? Você só lê se comprar, né? Também tem isso aí. Agora também tem outra coisa que eu acho que talvez possa melhorar agora, né? É o seguinte, antigamente eu me lembro que muitas pessoas, pelo menos que eu conhecia, incentivavam os filhos a ler revista em quadrinho. O pai dava uma revista, comprava Guarda Mônica, ia numa rodoviária, aí comprava ali uma revista para o menino ir ler na viagem. Hoje o que é que o pai faz? Dá o celular pro menino. O menino não tem nem um ano, o menino fica ali fixo, prejudicando a própria leitura dele. Ele se inter... ele é... O ser humano ele está sendo criado por uma máquina. Ele está perdendo a coisa da educação feita por outro ser humano, né? É Quer sempre um dizer, perigo isso daí. O Alberto Pessoa, que participou da sua banca de qualificação, de sua banca de defesa, queria contar os bastidores aí, ia contar a parte podre que você escondeu. Vamos lá, Alberto, por favor. fala aí, Alberto. Boa noite a todo mundo aí. Na verdade, eu só queria reforçar aqui o que eu disse lá na defesa pro Guarandi. Na verdade, o que eu acho mais espetacular na pesquisa dele foi o fato dele conseguir concatenar vários professores para trabalhar com as atividades dele. Para mim, isso daí que foi, É, foi incrível. Eu trabalho aqui na UFPB há 15 anos, 3 de Mackenzie. Olha, para fazer uma atividade interdisciplinar é um parto.
né? E ele conseguiu concatenar todo mundo ali, fazer atividades. E eu acho que isso sim é que foi muito gratificante, né? Outra coisa também que é um fato, é, o quadrinho para a criança, né? Para o adolescente que faz, é muito importante ainda, porque é uma maneira dele se expressar, é uma maneira dele usar os seus sentimentos, seus pensamentos. E então, essas atividades feitas em sala de aula, talvez o aluno, você fez um questionário agora, talvez ele nem tenha a dimensão das coisas, mas daqui a alguns anos ele vai lembrar dessa atividade, vai falar, poxa, que atividade bacana que eu fiz no colégio. É bem provável que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Porque os seus alunos são o que eu recebo. E muitas vezes, muitos dos alunos que eu recebo lá na universidade, eles vão fazer quadrinhos ou eles vão fazer outros projetos, porque no colégio eles tiveram essas atividades. Então, a sua pesquisa ela tem esse grau de importância. Agora, o que fica a minha sugestão, não só para você, mas para todos os pesquisadores aqui, é sempre o pensamento também de, quando for falar das histórias em quadrinhos, lembrar que existe uma história das histórias em quadrinhos na sua região. Então, quem são os autores de histórias em quadrinhos no Rio Grande do Norte? É bom, é importante a gente saber disso, e nós só vamos saber disso através dos seus estudos, porque você que está aí na área, né? Da mesma forma que eu que estou aqui na Paraíba, preciso estar sempre renovando essas coisas, porque aí as pessoas, e eu sou dessa geração, eu só me tornei quadrinista porque eu vi quadrinistas, como eu fazendo quadrinhos em banca mais velhos, né? E aí eu falei, poxa, um dia eu vou querer ser quadrinista também. Então não adianta a gente só falar das histórias em quadrinhos como se fosse americana ou como se ela fosse japonesa. Não, existe a história das histórias em quadrinhos no Brasil, que é uma história linda, e existe as histórias regionais, como por exemplo aqui na Paraíba, um dos pioneiros foi o Deodato Borges, né? Então, quando a gente sabe dessas coisas, é muito importante. Então, eu espero que quando você for fazer o doutorado, que você faça esse levantamento aí de quem são os quadrinistas do Rio Grande do Norte, que isso vai ser bem bacana e espero que você inclua o seu pai. E, mais uma vez, parabéns aí pela sua pesquisa. Professor, eu, eu, sinceramente, e até depois, se possível, eu gostaria de falar com você, com o senhor, sobre uma ideia que eu tive, né? Porque é o seguinte, eu já falei até com o professor Rodrigo, ele gostou muito, né? O senhor conheceu lá o professor Rodrigo. A intenção é o seguinte, eu tenho uma tese para o doutorado, é o seguinte, os Bom, quadrinhos, Arandi, melhor você não dizer, alguém vai te roubar a sua ideia. então eu vou dizer não. Não, melhor não dizer, porque senão alguém, esse Tá. pessoal fica tudo de olho, alguém rouba a sua Ah, ideia e chega na sua frente. legal, Então, legal, legal. legal. Então, Então mas eu é que vou falar com, aquele... eu vou falar com o doutor Depois professor você conta Alberto. para ele Pronto, eu falo. no ouvido dele, só Porque para o ele. senhor, professor, o senhor lembra que o senhor perguntou lá, no dia da entrevista? Eu consegui, viu? Mas eu vou deixar vamos deixar em off. Pô, vai igual Didi, pula, pula, pula. Legal. Então, agradeço muito a Arandi, muito bom o trabalho, parabéns. Continue na pesquisa de quadrinhos. Eu acho que é muito interessante essas aplicações. Eu gosto muito de trabalhos de mestrado profissional, porque tem sempre uma aplicação, né? Então, e você fazer uma aplicação exatamente no ambiente escolar de primeiro grau, ensino fundamental, é importante porque vai criando o interesse das crianças pelas histórias em quadrinhos e retomando um pouco daquele afastamento que a gente falou tanto aqui. Então, parabéns pelo trabalho, continue aí no, trabalhando com Professor, quadrinho na escola. professor, eu só gostaria de responder ali a Gazi, porque é o seguinte, eu também tentei. Eu não sei, eu acho que se eu tivesse um apoio de outro cara mais que trabalhasse com tecnologia, talvez essa coisa da divulgação tivesse funcionado melhor, sabe? Eu tentei o blog, eu sei que o blog já tá um negócio meio, né? Mas eu também o Instagram eu tentei, mas não funcionava. Os meninos só queriam fazer as coisas lá, porque cada realidade é uma realidade. Então os meninos de forma nenhuma eles tinham essa coisa de compartilhar, eles gostavam de se reunir ali presencialmente para fazer. Mas quando era uma coisa de compartilhar o trabalho, não dava.
E outra coisa que, assim, só para encerrar, quando o professor Alberto falou assim, ó, é, eu acho é difícil acontecer isso que aconteceu, e eu concordo com ele, mas eu acho que às vezes na vida existem umas junções de fatores que acarretam que certas coisas deem certo, sabe? Eu sou professor da rede, eu também sou professor concursado da rede estadual. E eu, na rede estadual, eu não tenho, e não é porque eu não queira, mas assim, eu não tenho um relacionamento tão bacana como eu tenho com os meus amigos desse outro colégio. O senhor percebe o que eu estou querendo dizer? Assim, eu não tenho afinidade com esses outros professores. Eu não consigo, eu não sei por algum motivo, eu não sei se é, eu não consigo ter esse grau de afinidade com o pessoal do estado. Mas no município, todo mundo lá é um ambiente colaborativo. Então isso é o que eu atribuo a isso ter dado certo. Eu acho que se fosse lá no estado, isso não teria acontecido, não. Mas foi assim, uma coisa específica, ok? Obrigado, Mas Arandi. tudo Eu bom. acho que eu queria até agradecer para você, porque você comprovou com esse trabalho colaborativo, você, de uma certa forma, comprovou algo que eu defendi num livro que eu escrevi em 2004, e que eu falava que as histórias em quadrinhos são especialmente favoráveis ou propícias para o trabalho colaborativo entre as várias disciplinas de professores. E você acabou de comprovar que eu realmente não estava tão errado assim, tá? Eu usei esse livro. Fico muito feliz por isso. É o de Rama e Rama. Não, As como histórias em usar quadrinhos quadrinho, em como sala usar de quadrinho aula. na sala de aula. Eu Eu usei. falo isso logo no começo. Ele foi, Ah, foi base lá. num dos capítulos. Então, fico muito feliz. É, Quer dizer, a gente fala na teoria e depois fica muito contente quando vê a prática comprovando aquilo que a é gente isso. defende teoricamente. Muito Então, bem. muito obrigado, uma apresentação muito interessante. Continue nessa pesquisa. Então, vamos agora passar para a segunda Muito fase, grato. pro Valdemir, segundo parte do. Fale, Roberto. primeiro dizer que eu concordo com você com essa questão da utilização prática das histórias em quadrinhos na educação. Tem vários fatores aí, né, da alfabetização, como é que é? Literacia em outras mídias, O letramento também que se né, usa no Brasil. letramento, né? É, e, e essa questão de conhecer, né, os quadrinhos. Bom, o que eu queria falar, talvez o Nobu saiba falar melhor que eu, que amanhã vai ter um debate sobre inteligência artificial nas artes gráficas. Vai ser transmitido pelo YouTube das 11 até meio-dia e meia. Então, eu acho que o Nobu pode falar melhor que eu sobre isso. Eu ia justamente comentar a respeito, é uma das atividades, esse ano o HQ Mix foi contemplado acho que, não sei se é alguma dessas leis de incentivo, então ele tem que ter uma contrapartida, né? Então, também vai ser oferecido essa palestra, que é presencial, mas também vai ser transmitida pelo YouTube, que justamente a discussão sobre inteligência artificial nas artes gráficas. Mas os participantes todos são pessoas da área dos quadrinhos, né? Acho que deu-se esse nome de artes gráficas, mas vai participar o Will, o Marcelo Alencar, a Dani Marino, vai participar o Gilmar também, que é um cartunista. Deixa eu até abrir aqui eles chamam de bate-papo, né? O Bruno Honda, que é o nome, o Jal também vai participar, o Gilmar Machado. Amanhã, das 11 às 12h30. Depois eu coloco aqui, já vou colocar até agora aqui o link do YouTube, para quem Legal, quiser então, assistir. então todo mundo tem acesso aí pelo link.